Minha saudação a você, irmão e irmã, que está neste momento assistindo o culto, está, aliás, não assistindo, mas cultuando a Deus. Eu creio que daqui a algum tempo nós poderemos nos reunir para uma grande celebração de gratidão a Deus por tantas respostas de oração que o Senhor tem dado, né? Uma delas é que ontem ainda estive em contato com a Jaqueline Teles e ela já disse que a irmã Sueli está já fora da UTI para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, né? Então, nós podemos ir glorificando a Deus por respostas de oração. Pois bem, esses 370 dias de pandemia, de isolamento, trouxeram-nos alguns combos de problemas, despejaram-nos somas de infortúnios, economia na corda bamba, polarização política, uma quase depressão social, a morte tão próxima dos lares, das famílias, a impotência da ciência em resolver com certa pressa o problema que temos enfrentado já desde um ano ou mais de um ano atrás, a mídia sensacionalista, a convulsão do sistema de saúde na maioria das cidades do nosso país, a corrupção tão evidente nas vidas das pessoas individualmente, a enfermidade tão próxima, os números de divórcios subindo exponencialmente, também o índice de abuso infantil durante este ano aumentou demais, em alguns estados 18%, em outros 14%, em outros indo mais de 30%, a violência doméstica aumentando, o ser humano entrando em pânico, em catarse. Eu quero te dizer uma coisa, não é fácil administrar um descompasso da vida. Agora, muito mais difícil é quando nós lidamos com circunstâncias adversas, muitas delas simultaneamente, ao mesmo tempo. Eu li sobre o relato de um homem que, no auge dos seus problemas, dos seus dilemas pessoais, no limite das suas forças, atentou contra a própria vida. Deu um tiro e o vizinho, ouvindo o tiro, naquele apartamento ao lado, encontrou lá, junto ao corpo do homem que tirou a sua própria vida, ele foi o primeiro a entrar e tentar entender o que estava acontecendo, encontrou junto ao corpo uma carta com a seguinte escrita: não deu para suportar. Passei a noite toda como um louco pelas ruas, fui a pé, pois não tinha mais condições de dirigir. Perdi meu emprego por uma injustiça feita contra mim. Nada mais consegui. Ontem me telefonaram avisando que minha casinha de campo, um patrimônio seguro de alguns anos de trabalho, de herança, havia sido incendiada. Estava também ameaçado de perder o apartamento por não ter conseguido pagar mais as prestações, por falta de condições financeiras. Só me restou um velho carro, desgastado e que nada mais vale. Afastei-me de todos os amigos, com vergonha desta humilhante situação, e agora, chegando aqui em casa, não encontrei ninguém. Minha família foi embora. Fui abandonado, levaram até minhas melhores roupas. Perdão. E ele termina a carta. O vizinho dirigiu-se ao telefone, chamou a polícia. Quando a polícia chegou, verificou que havia um recado na secretária eletrônica do telefone. Era a voz da esposa do morto dizendo o seguinte: alô, amor, sou eu. Ligue para a empresa
o engano foi reconhecido e você está sendo chamado de volta para o seu emprego na próxima segunda-feira. O engano foi reconhecido e você tem seu emprego de volta. O dono do apartamento disse que tem uma boa proposta para que nós não o percamos. Ele vai renegociar a dívida dentro das nossas possibilidades. Estamos na casinha de campo. A história do incêndio era um trote. Isso merece uma festa, não merece? Nossos amigos já estão vindo para cá. Um beijo. Já coloquei as melhores roupas no porta-mala do nosso velho carro. E ele está aqui conosco. Vem para cá, estamos esperando por você. De uma forma oposta a este homem, a esta decisão tão rápida, tão drástica, em meio a tantos problemas simultâneos, nós encontramos o Salmo 42, que nos ensina a lidar com situações extremas, acumuladas. Então eu peço para que você abra a sua Bíblia no Salmo 42. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, deixe-me dizer algumas coisas. O livro de Salmos é dividido em 5 partes. Este Salmo 42 inicia a segunda parte do livro, que vai até o Salmo 72. O título desse salmo em hebraico é Mashil, que quer dizer anseia. O autor, descendente de Corá, família de músicos, compositores, e o salmo diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Guarda esta pergunta: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria, de louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Todas as suas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, rocha minha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Nesse contexto de soma de pressões, ele deixa algumas propensões, algumas disposições, enquanto neste salmo ele está enfrentando adversidades extremas, um conjunto delas. Ele está exilado no norte do país, não se sabe qual o motivo, não se sabe o porquê, mas ele está num exílio distante da sua terra, distante de Jerusalém. Está pressionado pelos adversários, está com a sua fé sendo questionada. Seu Deus, onde está? Ele está sendo insultado e parece que no meio
dessa situação também, ele vê muito próximo de si, ou passa por isso, por uma catástrofe da natureza. E é nesse contexto que ele nos deixa algumas disposições. A primeira disposição, quando você está em situações extremas e circunstâncias extremas, somada, tenha anseio por Deus. Nos versículos 1 a 3, os adversários do salmista fazem esta pergunta muito comum nas adversidades da vida, nas catástrofes, nas calamidades. O teu Deus onde está? Um sobrevivente do Holocausto da Segunda Guerra Mundial disse que a pergunta mais frequente nos campos de concentração era esta: onde está Deus no meio de tudo isso? 1994, em uma semana, Ruanda prova 7 dias, uma guerra civil rápida. Um país pequeno, mas 800 mil mortos em 7 dias. Um conflito entre Hutus e Tutsis, duas tribos que disputavam o poder. Logo depois, foi aberta uma vala comum, que hoje é considerada a vala comum, a maior vala comum do mundo, com 250 mil corpos aproximadamente. E alguns pastores e padres que lá estiveram, naqueles momentos difíceis, tentando oficializar aqueles sepultamentos, ouviram constantemente esta pergunta: onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus? É a pergunta que fazem os inimigos deste salmista, que a Bíblia não diz o seu nome, mas é um dos filhos de Corá. A pergunta que se faz a ele é: onde está o seu Deus? E em resposta, ele não tenta filosofar sobre Deus, ele não tenta explicar Deus. Ele não tenta sistematizar uma teologia sobre Deus e o sofrimento humano. Ele responde com uma declaração apaixonante. Ele diz: eu anseio por Deus. Em meio aos embates que enfrentamos na vida, em meio às situações extremas, às circunstâncias extremas da vida, você não precisa entender Deus, mas você precisa ter comunhão com Ele, paixão por Ele, ter anseio por Deus. E ele usa 3 figuras para dizer o quanto ele anseia por Deus. O título desse salmo: ansiar ou anseio, machil. Ele usa em primeiro lugar a figura da corça no versículo 1. Assim como a corça. E sobre isso nós entendemos, naquele espaço geográfico, o animal mais veloz que eles conheciam era a corça. Assim como a corça tem pressa, é veloz em buscar a água, eu também tenho pressa de Deus, eu tenho urgência. Tenho urgência não pela volta do meu exílio, ou pelo cessar das calamidades. Eu tenho urgência por Deus. Eu quero Deus. Eu tenho pressa de Deus. Irmão, não tenha pressa apenas pela vacina. Não tenha pressa apenas por uma vida social segura. Não tenha pressa apenas pela volta ao normal, que não será mais o normal, mas um novo normal. Mas tenha pressa por Deus. Em momentos de calamidades, a urgência é por comunhão com Deus, é por Deus, a intimidade com Deus. Parece que é nesta mesma linha que Isaías, o profeta, diz, no capítulo 30, versículo 15, em vos converterdes e em sossegar os vossos corações, está a vossa salvação. Conversão a Deus e sossego em Deus, quietude em Deus. A segunda figura que ele usa é a figura da água, no versículo 2.
A minha alma tem sede de Deus. Escute isso, a água é vital, é elemento tão vital como o ar que respiramos, como o oxigênio. Você pode ficar sem se alimentar por até 40 dias. Seu corpo pode até aguentar esta maratona sem alimentação. Você pode ficar até alguns meses sem a luz do sol. Mas você não pode ficar mais do que 3 dias sem água. Morre, corpo seca. Os animais não suportam ficar sem água. As plantas morrem e secam. É elemento de vida, a água é vida. Cristãos sem sede de Deus morrem, secam espiritualmente. Uma pergunta que lhe faço: ao longo deste mais de um ano de pandemia, você teve sede de Deus? Em meio às calamidades, conseguiu dizer: tenho sede de Deus, estou sedento de Deus? Há quem perdeu a sede de Deus. Aliás, eu consigo identificar 4 grupos de cristãos com 4 atitudes diferentes ao longo deste um ano, um pouco mais de um ano de pandemia, de isolamento social. O primeiro deles são os templistas, aqueles que dependem apenas do templo para levarem a sua fé adiante, apenas das atividades da igreja para se sentirem cristãos. Interpretam a vida cristã apenas como uma dependência de um espaço físico. Eu ouvi, e talvez vocês tenham ouvido, durante muitos dias aí, essa pergunta: a igreja está aberta ou fechada? Querido irmão, a igreja não é um caixote de cimento, de concreto. Ela é o organismo vivo de Cristo. Ela continua viva e aberta, aberta ao mundo, aberta nas atitudes, aberta no testemunho, aberta na missão. Durante este tempo, estamos aconselhando pessoas, estamos recebendo novos membros, estamos fazendo trabalho de capelania nos bombeiros, estamos cultuando a Deus pelas redes sociais e também no presencial, fazendo as chamadas para o jejum, para a oração, os movimentos de intercessão. A igreja está viva, ela é viva, é o organismo de Cristo. Também existem os comodistas, aqueles que se entregaram aos poucos, esfriaram-se na fé. Talvez usaram este momento de isolamento apenas como uma desculpa para dizer: meu compromisso com Deus está se indo, está se esvaindo aos poucos, porque não estou cultuando, adorando. E aliás, tivemos um tempo muito bom de culto a Deus presencial. E muita gente que poderia estar adorando a Deus com sede de Deus, junto com a igreja, não estava. Exceto aqueles, logicamente, que estão no grupo de risco, ou com cuidados com relação à idade e tudo mais. Existem também os apáticos, aqueles para os quais Deus não era prioridade antes, e quanto menos agora continua sendo. Algum tempo atrás, eu falava com um irmão a respeito do culto online. E eu disse: irmão, acesse a internet. Escute isso, um irmão de igreja, um irmão de fé. Acesse a internet no horário tal. Você vai acompanhar ao vivo e vai cultuar no seu lar. Sabe qual foi a resposta? Parece-me que neste horário vai haver uma live da dupla tal. E citou o nome de uma dupla sertanejo universitário. Eu gosto de música sertaneja raiz. Universitário um dia vai se formar e vai desaparecer, né? Mas a partir desse dia eu passei a não gostar mais do universitário sertanejo, mais ainda do que eu já não gostava. Sabe por quê? Eu fiquei pensando cá comigo.
tem gente morrendo às portas dos hospitais, da cidade. Irmãos da igreja internados no hospital. Alguns sofrendo calamidades na vida econômica. Se esse quadro não te coloca de joelhos, e você só fica preocupado com o que a mídia está oferecendo para entretenimento, é porque o amor de Deus já se foi embora. A apatia, a sede de Deus não existe mais. É tempo de conversão. É tempo de voltar-se para Deus com arrependimento. E aí então entra esse outro grupo, os sedentos por Deus, aqueles que passaram a orar mais, aqueles que passaram a interceder, pegar as listas que vão nos grupos da igreja e dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, atende as orações. Aqueles que se inscreveram na campanha de jejum e oração, aqueles que estão, alguns irmãos, orando, jejuando 2 dias, 3 dias diretos na semana, alguns lendo a Bíblia, lendo inteira, sede de Deus, sede de Deus. Terceira figura para ilustrar esta urgência, está no versículo 3, quando ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. É o anseio por Deus, movido pela saudade de Deus. O exilado lembra-se do tempo em que morava lá em Jerusalém. Ele lembra-se da adoração a Deus. Ele lembra-se dos momentos de culto ao Senhor. Para um judeu, quando ele dizia: a face de Deus, quando irei e me verei perante a face de Deus, ele está fazendo menção ao seu encontro no templo de Jerusalém. Para nós os cristãos, é o nosso encontro com Deus, em oração, em contrição de coração. A pergunta que os ímpios fazem ao salmista é: o teu Deus onde está? Em meio às calamidades que você está sofrendo? A resposta é: eu tenho pressa de Deus, a figura da corça. Ah, Deus para mim é prioridade, a figura da água. Eu tenho saudade de Deus, a lágrima que vem. Segunda disposição, nas circunstâncias extremas da vida, traga à memória a sua relação com Deus. Versículo 4, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Ele traz à memória algumas coisas, e isso lhe faz passar pelas calamidades. Escute isso: quando você puxa para a sua memória os feitos de Deus, seu coração se reveste de forças para passar pelos tempos difíceis, presentes. E ele fazia isso. Ele lembrava-se do tempo em que liderava as caravanas de adoradores até o templo. Os judeus iam ao longo das festas de lugares errantes pelo mundo até Jerusalém, as caravanas de camelos, burricos, entrando pela cidade, vindos de várias e diversas partes do mundo de então, para adorarem, para cultuarem a Deus. E os responsáveis pela música, imagine essa cena, ficavam às portas da cidade aguardando para guiar essas caravanas em reverência, em culto a Deus, como que fazendo ali naquele movimento de andar até o templo, já uma prévia do culto. Eu vi isso acontecendo na África. Os cristãos vão se reunindo para cultuar, e eles já vêm pelo caminho cultuando, cantando, adorando. E quando chegam no templo, as pequenas caravanas das aldeias já estão no espírito de culto. E este homem que escreve o salmo, o salmista, este descendente dos levitas,
ele diz isso. Eu fazia esse serviço. E eu tenho saudade disso. E isso me enche a alma. Eu liderava essas caravanas até o templo. Ele também faz menção à sua adoração e adoração ao povo de Deus. Gritos de alegria e de louvor. O culto a Deus. Nas circunstâncias extremas da vida, lembre-se da sua relação com Deus. Existem pessoas que esqueceram-se do seu passado com Deus. Vale a pena você lembrá-lo hoje. Isso vai reacender a sua fé e o seu ânimo. Lembre-se dos primeiros meses, de quando você converteu-se a Cristo. Lembre-se dos primeiros anos de fé cristã. As pregações alimentavam a sua alma. Os cânticos a Deus, os louvores, lhe elevavam aos céus. As lágrimas corriam quentes quando você orava, intercedia. De repente isso foi ficando para o passado. E você foi vendo a vida de uma forma mais fria. Inclusive a vida cristã. Inclusive a vida com Deus, a vida de adorador. E alguns ainda dizem que eu amadureci. Amadureceu nada, você endureceu a serviço, o coração. E precisa de quebrantamento de Deus, como o salmista. Terceira disposição, em circunstâncias extremas, dialogue com a sua alma. Versículo 5, a primeira parte. Por que estás abatida, ó minha alma? E ainda no versículo 11, a pergunta se repete: por que estás abatida, ó minha alma? Por vezes nós precisamos nos colocar frente ao espelho da alma. Os judeus faziam isso. Os primeiros cristãos faziam isto. Às vezes o seu principal conselheiro vai ser você mesmo. Por vezes o seu terapeuta vai ser você mesmo. Por vezes o seu consolador precisa ser você mesmo. E ele faz esta pergunta a ele mesmo. Ele pergunta para a sua alma, para o seu conjunto de emoções: por que estás abatida, ó minha alma? E aí, a alma dá um conselho. Olha que conselho, espere em Deus. Ele faz uma pergunta à alma e aguarda. A sua alma diz: espere em Deus. Você e eu, durante esses tempos difíceis, temos ouvido a mídia, temos ouvido a política, os políticos, temos ouvido as redes sociais, temos ouvido pânico de uma sociedade triste, abatida. Temos ouvido, mas a pergunta é: você já ouviu a sua alma? Você já ouviu a você mesmo? Você já aquietou o seu coração por meio-dia sem ouvir nada e ninguém, apenas pensando? A palavra meditar em hebraico significa pensar enquanto ora e orar enquanto pensa. Precisamos retomar isso. Precisamos voltar a este tempo de meditar e perguntar à nossa alma. Os filósofos antigos diziam que quando uma água estiver estagnada, parada, quieta absolutamente, as partículas de impureza vão todas assentar e você vai olhar e então vai saber o que realmente estava sujando a água da sua vida, as mazelas, as incertezas, os males. Talvez, se você perguntar para a sua alma vai dizer: calma, espere, a crise vai passar. Talvez a sua alma vai dizer: paciência, as circunstâncias são passageiras, logo tudo vai ficar bem. Ou então, a sua alma vai dizer: um pouco mais, aguente firme, e logo você vai louvar, logo você vai adorar,
logo você vai agradecer e engrandecer a Deus. Diz um hino de William Cowper, lá dos anos 1700, mais ou menos: por trás de cada providência carrancuda, há um sorriso escondido de Deus. E, aliás, esse é o título, o tema do livro de John Piper, O Sorriso Oculto de Deus. Aconselho você a ler, a esta boa leitura, O Sorriso Escondido de Deus. Por trás de cada providência carrancuda, há um sorriso escondido de Deus. Ouça a sua alma. Você vai entender, você vai conseguir ver este sorriso de Deus por trás dos tempos difíceis. É uma questão de tempo. A sua alma vai estar dizendo: calma, espere. Também a quarta e última disposição: em meio às circunstâncias extremas da vida, confie nos cuidados de Deus. Versículos 6 a 10. E nesse texto aqui estão algumas turbulências que se agravam. Veja bem: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte de Hermon, onde ele está naturalmente exilado, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catatubas, isto é, das suas cataratas. Todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, e ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Aqui estão algumas catástrofes, algumas circunstâncias, chegando ao extremo na vida do salmista. Primeiramente, os inimigos zombam, mas depois eles começam a insultar. Versículo 10, aqui eles são insultadores. Talvez nesse tempo tão difícil, algumas pessoas já perguntaram aos cristãos, e talvez já perguntaram a você: se você serve a Deus, por que ficou enfermo? Por que foi contaminado com a Covid? Se você ama tanto a Jesus, por que seu ente querido morreu? Se você é fiel ao Senhor e adora a Deus, por que sua empresa foi à falência nesse ano de 2020? Os inimigos insultam discretamente. É a pressão psicológica para que eu e você questionemos a justiça de Deus. Questionemos o amor de Deus e a bondade de Deus. Mas também se avolumam as calamidades. Ele está exilado aos pés do monte de Hermon, no monte de Mizar, um monte menor. E chegava uma época do ano que, com o calor, as geleiras de cima do monte de Hermon se desfaziam rapidamente, e avalanches vinham rápidas, descendo pela encosta do monte e levando tudo que estava à sua frente. E é por isso que ele diz: as catadupas, isto é, as cataratas estão passando, uma avalanche. É nesse momento que ele diz: as tuas ondas e vagas estão passando sobre mim. Talvez ele esteja vendo um acidente da natureza, ou até sendo vítima de um acidente da natureza,
Não obstante, ele já está sendo vítima de uma pressão psicológica mais acentuada e também do exílio. E piorando, a catarse, quer dizer, o pior do pior. O último grau de possibilidade de alguém aguentar pressões. As ondas e vagas passam por cima de mim. Essa expressão é citada algumas vezes nos Salmos e também no livro de Jonas. E ela tem a ver com desespero absoluto. Alguém que está sendo esmagado, alguém que está sendo atropelado, literalmente atropelado pelas circunstâncias da vida. Sabe quando você imagina que tudo está passando e de repente tudo piora? Sabe quando você acha assim, agora ufa, estou consertando todas as coisas e de repente as coisas pioram? Sabe quando você diz que bom, chegamos à fase amarela e aí vem a fase roxa. Aí vem a segunda onda, vem a nova cepa, vem os momentos mais difíceis, catastróficos. E é nesse quadro que ele fala de alguns cuidados de Deus. Primeiro, cuidado à misericórdia de Deus. Cuidado de Deus em forma de misericórdia, versículo 8. Durante o dia, tu me concedes a tua misericórdia. A misericórdia é quando não recebemos aquilo que merecemos. E aqui entra a figura de Deus misericordioso. Todos nós, pecadores, todo o planeta voltado ao seu materialismo, ao seu ego, esquece-se de Deus. Mas entra a misericórdia de Deus dizendo, não farei isso. Entra a misericórdia de Deus dizendo, eu vou além da misericórdia oferecer a graça. É aquilo que não merecemos, mas recebemos. Também o cuidado de Deus em forma de presença inspiradora. Quando ele diz, e à noite está comigo o teu cântico, e também a oração. E também o cuidado de Deus em forma de segurança. Rocha minha, no meio da avalanche, nós precisamos de uma rocha para nos segurar. Eu assisti a figura triste de um naufrágio de um barco em meio a uma corredeira. E a pessoa que estava no comando daquele barco pulou e por providência encontrou uma rocha. Agarrou-se à rocha até que o socorro viesse. Eu imagino que é esta figura que o salmista está reivindicando, citando. Concluindo, versículo 11, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio. O salmo começa com anseio por Deus, este é o título do salmo, e termina com esperança em Deus. No meio do salmo, catástrofes. E eu posso entender muito claramente, através desta figura estrutural do salmo, que se você começar com anseio por Deus, você termina com esperança de tempos melhores. Nosso anseio por Deus não é utópico, não é algo irreal, um anseio por algo irreal, não é um anseio pelo improvável, também não é ansiedade, é uma questão de tempo. Eu ainda o louvarei, nós ainda vamos voltar a adorar, a louvar, a cultuar ao Senhor com alegria, gratidão. E muitas lutas, muitas avalanches vão se transformar em testemunhos do poder de Deus, do agir de Deus. Voltando ao cidadão que mencionei no início da pregação, as circunstâncias o levaram, o esmagaram, o derrotaram.
Mas voltando-me ao salmista, ele teve disposições que o salvaram, o levaram justamente no caminho oposto, caminho da esperança. Que seja assim comigo e com você. Nós vamos agora ouvir um cântico, vai ser projetado um cântico do Quarteto Gileade. Pense naquilo que foi esta pregação. E pense nisto que está sendo projetado e na letra desta música tão linda. E aí nós vamos orar. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar, e a vitória vai chegar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, calma, Deus é contigo, a sua bênção logo vem. Ei, calma, Deus é contigo, porque tudo vai ficar bem.